Muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer à Academia de Marinha, de que faço parte com muito orgulho, o convite para estar aqui, e queria cumprimentar a Academia na pessoa do seu Presidente, o Sr. Almirante Francisco Vidal de Abreu, e saudar todos os presentes, esperar que não se aborreçam muito com aquilo que eu vou dizer. O trabalho que eu vou apresentar é uma investigação ainda a correr. Espero publicá-la em livro muito proximamente. Faz parte desse livro, desse projeto de portugueses em Castela e de projetos portugueses que nunca chegaram ao Estreito, ou se chegaram, ali ficaram. Portanto, quero falar hoje de pequenas histórias. Vamos para a pequena história, não vamos para as grandes histórias do Fernando Magalhães, dos grandes roteiros e todos estes fenómenos que envolviam coroas, embora elas estejam aqui, mas quero ir para os pormenores, para as coisas mais pequeninas da história, que eu creio que muitas vezes explicam muitas das grandes histórias. Assim que olhou para o Mar do Sul, e diz a lenda que foi o primeiro a vê-lo, embora um dos seus capitães, Andrés Conteiro, o tenha precedido em tal avistamento, Vasco Núñez de Balboa pensou nos navios que o haviam de explorar. Pensou em caravelas. Em caravelas, dizia ele, como as de Portugal ou de Andaluzia. Este navio tinha uma reputação muito favorável, criada em mais de um século de explorações oceânicas portuguesas no Atlântico. E essas eram bem conhecidas dos castelhanos. De resto, alguns tinham trilhado caminhos que os levaram pelos portos dos reinos da Península Ibérica e sabiam avaliar devidamente tudo quanto havia sido alcançado pelos seus vizinhos. E como e com que meios o haviam feito? E se essa fórmula satisfizer aos portugueses, por que não haveria de funcionar nesse lugar e no momento em que Castela expandia os seus domínios ultramarinos e havia todo um oceano novo a explorar? Este trabalho anda por estes percursos, os da expansão dos povos peninsulares, neste período em que o mundo se haveria de unir, em definitivo, pelo oceano, mas procurando ver os acontecimentos do outro ponto de vista, de um ponto de vista que procura fazer tábua rasa de alguns preconceitos que há muito tempo, há pelo menos quase 2 séculos, enfermam as análises historiográficas que pretendem abordar estes processos expansionistas. 2 séculos em que as palavras confronto e rivalidade dominaram nos discursos e nos pensamentos. 2 séculos em que Portugal e Espanha, cada um por seu lado, correram para a riqueza que se encontrava ou esperava encontrar lá do outro lado do mundo, ou dos mundos que cada um pretendia controlar e construir. Construir à sua maneira. Uma corrida que, e sempre assim nulo contaram, procurou ser um contra o outro. Uma história de antagonismo, já se vê. E é isto que, precisamente, eu pretendo tentar não fazer. Eu acho que nós, cada vez mais, devemos pensar nos processos que uniram e não nos processos que desuniram. Muito mais na partilha que no confronto. Não vamos aqui ser também prosaicos e muito felizes nos raciocínios que fazemos, porque houve rivalidade, houve corrida, evidentemente, e houve confronto, quando foi preciso haver, e o meu colega, professor Vítor Rodrigues, irá mostrar já que houve confronto. Mas onde houve confronto, houve também partilha, houve colaboração e houve, acima de tudo, um conhecimento muito forte daquilo que cada um fazia e daquilo que cada um tinha que podia ser útil ao seu próprio processo. Aliás, eu que estudo muito estas questões a partir dos portos e a partir das marinhas mercantes, dos negociantes, dos marinheiros de comércio, deparo-me com isso todos os dias. E eu acho que é por esse nível que, se calhar, nós devemos andar. O que seria dos armadores portugueses sem os seguros de Burgos? Este livro saiu há 2 semanas, o livro do meu colega, amigo, irmão Hilário Casado Alonso, de Valladolid, da Universidade de Valladolid, que é um trabalho monumental sobre os seguros durante o século XVI e a quantidade de seguros marítimos de armadores portugueses em Burgos é impressionante e está aqui toda muito bem descrita.
Eu tenho medo de não falar naquilo que quero, porque vou perder muito tempo e peço desculpa, mas gostava também de lembrar, e todos nós conhecemos isto, que esta rivalidade e este confronto nascem de um discurso político e ideológico que nós vimos acontecer, pelo menos há 2 séculos, como eu dizia, é um pouco desde até um século do romantismo, o século XIX, de construção das nacionalidades, de procura de uma identidade que se fazia normalmente contra alguém e que depois é um discurso que prossegue pela Primeira República, que, se bem que tenha produzido intelectuais de grande craveira, manteve esta questão da identidade nacional e do discurso que fundamenta essa identidade nacional, no que foi seguida depois pelo Estado Novo, com intelectuais de muito menor qualidade, mas que souberam ter um discurso eficaz, que chegava às escolas, que era lido, e que eu acho, e não é nenhuma contradição, entendam bem, eu acho que nós, de alguma forma, devíamos tentar reproduzir em bons termos, como é evidente. Estou eu a dizer que muitas vezes nós pensamos nisto, mas temos medo ou temos receio de o concretizar e de o exprimir. Se Balboa pensou em caravelas para explorar o mar que Magalhães rebatizaria, chamando-lhe Pacífico, e elevaria à categoria de oceano, tudo na península, no início do século XVI, contribuía para a introdução de processos idênticos, copiados do vizinho ou de outros mais longe, quando se percebia que eles eram os mais eficazes para se chegar onde se queria. Por exemplo, para administrar uma empresa tão complexa como a expansionista. Por vezes é bom olharmos para fora deste meio, que, como disse, é preconceituoso muitas vezes, e muitas vezes chauvinista, e procurar eventualmente em bibliografia produzida noutros lugares para termos algumas certezas. Às vezes temos relutância em aceitar, e se olharmos para um autor que é tudo menos, vamos a ver, e nós sabemos que às vezes é tudo menos simpático para Portugal, Sanjay Subramanian, por exemplo, considera que os castelhanos, pode ser discutível isto, usaram o modelo da Casa da Índia portuguesa para erguer a sua Casa de la Contratación de Sevilha. Não custa muito admitir este facto. A instituição portuguesa já tinha várias décadas de existência, com processos de funcionamento experimentados, desde que a coroa criara a Casa de Arguim, a Casa da Guiné, para ajustar os termos dos negócios dos armadores naquele golfo, tornando o seu funcionamento mais complexo quando lhe juntou os negócios da mina e consagrando um modelo de funcionamento que se tornaria gigante quando a instituição teve de gerir o Trato da Índia e mais tarde ainda o do Brasil. Se a Casa de la Contratación de Sevilha adotou uma estrutura idêntica à sua congénere de Lisboa, mas isso seria aconselhável no entendimento das autoridades castelhanas quando se confrontaram com a perspectiva de ter de lidar com uma rota interoceânica como a que os portugueses tinham com a Índia. Assim, quando se instituiu, embora viesse a ter vida curta e, de certo modo, quase nunca estabelecida, em definitivo, a Casa de la Contratación de la Especiaria da Corunha decalcaria, em muitos aspectos e à letra, o modelo de funcionamento da Casa Portuguesa. Bom, para começar, devemos começar por onde deve ser, pelo início, não é? E, neste caso, pelos meios humanos e materiais necessários à execução dos projetos. É um erro, ou mais uma forma de assinalar as diferenças a nosso favor naquela luta para se saber quem era o melhor, dizer-se que Castela não tinha dimensão marítima comparável à portuguesa. Se mais não fosse, a indústria naval castelhana, a indústria pesqueira galega, a cabotagem andaluza, a indústria naval castelhana, basca, sobretudo basca, a indústria pesqueira galega, a cabotagem andaluza e a projeção mediterrânica e mesmo americana, como há muito mostrou Carlos Martínez Shaw, valenciana e catalã, aí estão para o desmentir. Porém, e sobre isso não pode existir qualquer dúvida, a escola de navegação de longo curso portuguesa, chamemos-lhe assim, era a mais aperfeiçoada entre o final da Idade Média e o início da época moderna.
E se não quisermos ser acusados outra vez de chauvinismo, citemos outro autor estrangeiro, Edward Collins, sobre a qualidade dos pilotos portugueses, da formação dos pilotos portugueses e daquilo que eles representavam no universo marítimo europeu deste período. Não era só a mais aperfeiçoada da Península, era garantidamente a mais aperfeiçoada da Europa. Basta olhar para as histórias de aliciamento de pilotos portugueses da parte dos reinos europeus com costa marítima e das missões que muitos desses pilotos cumpriram ao serviço desses mesmos Estados para o comprovarmos. Falamos do Nuno da Silva hoje, é um nosso conhecido e cada vez será mais conhecido, mas temos outros exemplos. Eu tenho um caso de um navegador português, Pedro Anes Penteado, que esteve em Inglaterra e participou em algumas das mais importantes expedições inglesas desta primeira metade do século XVI e com os mesmos processos, escrevendo para Portugal, dizendo que estava a ser contratado pelos ingleses, a defender-se. Falou-se hoje deste problema da documentação e este Penteado é um dos exemplos. Há muitos, um pouco por todo. E logo na sessão de abertura falamos, o Nuno falou do piloto português que foi para a França. Portanto, temos uma série deles, aliás, temos uma infinidade desses pilotos que Portugal formou e que ganharam experiência militar nos domínios do Império Português e muitas vezes também misturando-se aqui pilotos como o Nuno da Silva, um piloto mercante, e nós gostamos dele e o Chema falou aqui muito bem do peso que ele parece ter para nós. Mas eu posso-vos garantir que o Nuno da Silva é um piloto normalíssimo, como muitos, nem e de longe seria um dos mais importantes no Porto daquele período. Se fizéssemos um ranking dos fretamentos com outros pilotos, o Nuno da Silva ficaria para aí em 10º. Mas são pilotos competentes, pilotos que conhecem, pilotos que sabem navegar. E quando lhe juntamos depois isto é que é terrível, quando lhe juntamos a nobreza nestas coisas e gente que comanda também, como Fernando Magalhães, de uma nobreza que não sabemos bem que valor teria em Portugal, ou outros que eu falarei agora aqui a seguir, se o tempo me permitir, veremos que nós encontramos aqui coisas que nos devem refletir até noutros assuntos. Por exemplo, o papel do Norte da África, o papel de Ceuta na formação destes quadros. Nós sabemos que o Champs teve um projeto há muito tempo e a Teresa Lacerda, por exemplo, publicou coisas sobre a nobreza portuguesa no Império e a importância que ela teve precisamente na constituição destes quadros navais que nós desenvolvemos, mas temos que perceber isto melhor, estudar melhor e aprofundar estes assuntos. Pilotos que se formam, acima de tudo, como vimos, nos portos e um conjunto de pilotos disponíveis. Homens com ambições, normalmente olhamos para esta gente como heróis, super-heróis, não eram. Acabei de falar de Nuno da Silva. Homens como nós, com projetos, com pretensões e, por que não, com avidez, com muita ambição. E nem sempre atendidos, ou quase nunca atendidos. Pelo menos nunca atendidos com facilidade. E isso não era um exclusivo português, porque achamos que estes projetos eram, os reis apadrinhavam isto com toda a... Não, o Fernando Magalhães viu-se, teve que andar de globo, de compasso e tudo, a mostrar o que é que queria fazer e andou anos até ser atendido. Não muitos, mas Colombo andou muitos anos até ser atendido. A coroa não ia gastar dinheiro em coisas totalmente incertas e totalmente difíceis às vezes de defender. Mas fica esta ideia, muitas vezes cria-se muito de um Estado, de um rei, de uma coroa e não se era atendido e então procurava-se vida noutros lugares. E se como, veremos já a seguir, quanto tempo é que eu tenho, por favor? 20 minutos. Quanto? 20? Sim, bom. Obrigado. Pois, ter gente acostumada, eu tenho que passar à frente, peço desculpa, daí decorre a importância de notarmos este fenómeno, que é um fenómeno
que eu acho que também não é muito realçado, não é só o Fernando Magalhães, não é só o Colombo e Magalhães e outros a seguir, é uma política sistemática, precisamente isto, notarmos este fenómeno da contratação de pilotos portugueses. Não de uma forma pontual, nem de resposta a um problema concreto. A contratação destes pilotos seria feita em bases regulares, quase em permanência, durante séculos, e, no fundo, reconhecendo o valor intrínseco destes pilotos e dando por bem empregos o dinheiro e as regalias neles investidos. Uma política de contratação, por exemplo, da parte da coroa castelhana, que se mostrou sempre muito agressiva e muito informada, que os embaixadores e agentes multiativos, agentes diplomáticos, mas também espiões e engajadores nas horas vagas, tinham o cuidado de garantir. Que os embaixadores tivessem o cuidado de, em segredo, saber os pilotos de Portugal que conhecessem a navegação do maluco e tudo fizessem para os contratar, oferecendo-lhes bons salários e licenças comerciais na casa da contratação. Quantos não foram contratados e inscritos nos livros destas instituições e quantos encontramos ao longo do tempo a servir nas armadas, em todas as armadas de Castela? Ou seja, um conhecimento também dos espaços do Império Português. Quando aquela mensagem foi discretamente enviada a Lope Hurtado de Mendoza, o problema da posse das Molucas apenas se levantava. Mas já então os castelhanos sabiam que os lusos para ali navegavam há anos, pois estamos a falar dos portugueses que conheciam aqueles circuitos e esses eram aqueles que costumavam navegar da Índia, de Malaca, para os mares do arquipélago, como também nos descreve Jorge Semedo de Matos. E assim continuará a ser, uma vez que o itinerário pelo Estreito, consagrado por Magalhães Elcano, além de desinteressante, eu acho que devemos dizer isto, o itinerário nunca foi interessante, caía na jurisdição castelhana, mas essa é certeza que só mais tarde se viria a ter. Eu gostaria de passar àquilo que queria dizer. Pois, eu sei. Nós temos aqui, por isso, quando nós olhamos, eu peço desculpa, quando nós olhamos para este tipo de contratação, para este interesse castelhano, para este interesse pelas coisas do mar e dos pilotos de outros lugares, nomeadamente Portugal, sobretudo Portugal, não nos admiraremos com a existência de uma contratação diferente. Não tanto uma contratação pura e simples, com oferta de trabalho, salário condigno e algumas benesses, como se fazia com os pilotos, mas de um aliciamento de nível superior, porque era feito a pessoas socialmente mais conceituadas. Dito de um modo muito mais chão, era muito melhor, ou pelo menos muito bom, contratar um fidalgo nobre, com experiência militar marítima no Império e suficientemente próximo do poder para saber como funcionavam as coisas, como se organizavam as instituições ultramarinas, como os mecanismos de comando exigidos para que tudo na realidade funcionasse, muito mais do que um piloto que soubesse guiar um navio. Não sei se um homem como Estevão Gomes, que já aqui falamos, caía nessa categoria. Talvez. Mas sei dizer que Nuno da Silva não caía. Nem nunca cairia. E que Simão de Alcazaba, sim, é o homem que procuramos. Conhecia a corte portuguesa. Este é a quem eu dedico um capítulo importante, este Simão de Alcazaba, porque o nome não soava a nada. Alcazaba, não é? Em português soa muito melhor. Simão de Alcáçova. E quando lhe juntamos a Alcáçova Carneiro, estamos com a família dos secretários do rei de Portugal desde o século XV. E o Simão de Alcáçova é precisamente sobrinho dos secretários do rei de Portugal. E isto foi um embaraço para Portugal. E este senhor há de estar aqui quando se organiza a Casa da Contratação da Corunha, a Casa da Contratação da Especiaria. Nós vamos ver homens que... Eu peço-vos desculpa porque o tempo está a terminar, mas eu garanto que isto é um enredo muito maior. Nós vamos encontrar esta gente aqui toda. O Simão de Alcazaba é um homem que vai trabalhar com Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro é o primeiro feitor da Casa da Contratação da Corunha. E eu peço desculpa mas este livro que eu estou a concluir e aqui que estou a apresentar é meter-me na história castelhana. Isto é 90% de documentação castelhana que eu estou a trabalhar. E é aqui que nós encontramos estes homens. E estes homens fazem parte de um bando. Isto é um autêntico, uma pandilha, um grupo de espiões
de gente que trabalha nos dois reinos com toda a naturalidade, e temos este homem, Simão de Alcazaba, Simão de Alcáçova, se quisermos, que vai estar ligado à preparação da armada de Loaysa, vai estar ligado e trabalha juntamente com Estevão Gomes na própria armação da caravela do Estevão Gomes, que vai distribuir, vai tentar descobrir a passagem para o Cataio Oriental pelo norte, e é um dos homens que mais me interessa neste processo. Aqui a instituição da Casa da Contratação da Corunha, e cá estão estes homens. Peço só um minuto, porque interessa-me dizer isto. Os processos que vieram desta partilha de conhecimentos, e andamos sempre à procura de novidades, de pioneiros, de mostrar aos outros que fomos os primeiros. Isto vale para todos, entende-se? Quando a maior parte das coisas acontecia fruto de uma construção que demorava muito tempo e beneficiava as coisas que iam acontecendo em muitos lugares. Copiava-se muito e sem qualquer problema e sem esconder que se copiava. E nós temos este problema hoje em dizer... Essa creio que é a grande diferença entre os discursos tradicionais e este que eu pretendo mostrar. Qual é o problema em reconhecer... Eles não tinham problema nenhum no século XVI em reconhecer que uma coisa que o rival faz é boa. E se é boa, por que não fazê-la e por que não copiá-la? Copia-se. E esse facto é muito melhor. A forma como se copia mostra que os castelhanos, por exemplo, estavam muito bem documentados sobre o modo como os portugueses faziam funcionar a sua grande carreira. E se vão fazer uma carreira igual, estes homens, este Simão de Alcazaba, sabe como fazê-la. Só dou estes exemplos prosaicos. Arcos de pipas. A primeira coisa que se fala, eu tenho aqui para o último, é dos navios, evidentemente. Mas depois diz-se, no regimento da Casa da Contratação da Especiaria da Corunha, fala-se nos arcos de pipas. E que arcos são estes? Uma novidade nestes dias. Arcos com aros de ferro. E então, todos os ferreiros da Corunha e de Betanços são requisitados para que não façam outra coisa senão os arcos de ferro. Porquê? Porque os homens que viram as pipas em Portugal, sim, sabem que são as únicas pipas que podem ir para o Oriente, que podem ir para a Índia e voltar, se for preciso. E foram vê-las a Calicut, e viram-nas em Calicut e sabiam que elas funcionavam. O peixe, por exemplo, que em Portugal aprenderam que os melhores pescados são polvos e raias. Nós sabemos que há outros. Ora, a Galiza fornecia tudo isto. E que os navios fossem da feição dos de Portugal, assim para o grande. Depois verão no texto que há todos estes pontos que dizem sem problema nenhum que aquilo que se faz nesta carreira da Índia é importantíssimo. Além de que a Corunha tinha outras coisas, que estava a meio caminho da Flandres e, portanto, interessava muito estar ali. E depois, evidentemente, a fisionomia dos portos e dos estaleiros. Eu vou terminar. O Estevão Gomes inventou artifícios para os estaleiros em Sevilha. Não sei se foram postos. O Simão de Alcazaba inventou balas de canhão para os seus navios. Vale o que vale. O Diego Ribeiro colocou aqui. O Diego Ribeiro tem a história mais incrível que se conhece, que são as bombas de Achicar. Que faz uma companhia de bombas que é experimentada numa nau que vai para as Índias. E o Nuno da Silva é um piloto que está aqui, que não vale a pena falarmos dele, poderá ter 46 anos, como coloca ali no seu sinal. Um mundo de contactos, de rivalidades, sim, mas um mundo com consciência de que era necessário partilhar. E é isso que eu espero ter feito aqui convosco, dando umas primeiras pistas para refletirmos sobre a necessidade de falarmos numa identidade marítima, porventura naval ibérica, que eu acho que cada vez mais devemos considerar, porque os processos eram semelhantes, eram idênticos e os agentes eram os mesmos. Se o Simão de Alcazaba vai para Castela, o piloto de Noia vai para as armadas da Índia e assim sucessivamente. Muito obrigado e peço-vos desculpa por... Muito obrigado. Bom, começaria por saudar a mesa. Muito obrigado
Sr. Comandante, é verdade, estivemos juntos em companhia do querido amigo Francisco Contente Domingos, que já aqui referiu. E passo de imediato a apresentar a minha comunicação. A análise da realidade política e militar das Molucas ao longo da primeira metade do século XVI é o objetivo fundamental do trabalho que agora apresento. O nosso estudo iniciar-se-á com as primeiras viagens portuguesas à região. Naturalmente haverá um conjunto de coisas, irei explorar apenas aqui alguns aspectos, na medida em que, dada a limitação do tempo, não me poderei avançar muito. E o estabelecimento da Fortaleza Portuguesa de Ternate em 1522, edificada em resposta às pretensões espanholas materializadas pela viagem de Fernando de Magalhães, e prolongar-se-á até aos finais da década de 1540, a altura em que os últimos homens da expedição de Rui Lopes de Villalobos foram repatriados para a Espanha através da Rota do Cabo. Ao longo dessas 3 décadas, analisaremos não só as principais conjunturas políticas e militares, marcadas pela volatilidade das alianças no terreno, mas procederemos também à análise das interações ocorridas entre as duas potências europeias e os reinos locais, ao nível das técnicas, das táticas de combate, tanto navais como terrestres, da arte de fortificar e do armamento. O envio por Afonso de Albuquerque, após a conquista de Malaca em 1511, de uma pequena frota de navios capitaneadas por António de Abreu, Francisco Serrão e Simão Afonso, a que seguiu em 1513 o despacho da armada de António Miranda de Azevedo, primeira que partiu com o objetivo de buscar as Molucas e que levava na sua posse um regimento que determinava que não se fizessem tomadias nem apresamentos de navios orientais na região, atesta à vontade dos responsáveis portugueses em executar, numa fase inicial, uma política de não afrontamento e de neutralidade. Cedo, no entanto, os portugueses se viram enredados na complexa teia de conflitos locais, tendo João Serrão apoiado o rei de Ternate, ajudando-o a vencer o seu rival de Tidor, o rei Al-Mansur. Pressionados pelos diferentes soberanos locais, os portugueses terão mesmo, segundo João de Barros, enviado em 1518 Tristão de Menezes, com um regimento que determinava a construção de uma fortaleza na ilha de Maquian, escolhida por se encontrar sob o domínio dos reis, simultaneamente Ternate, Tidor e Bachan, que disputavam a possibilidade de a acolher nos seus territórios. Gorado dessa possibilidade, o capitão português optou por uma política de neutralidade, não a construindo. Para isso terá contribuído também a oposição de Serrão ao projeto e o facto de, durante a primeira década da presença dos portugueses na região, terem preferido centrar a sua ação em banda, o que lhes permitiu economizar tempo e dinheiro. A sua edificação ocorreu uns anos mais tarde, mas agora, como sabemos, como resposta às pretensões espanholas de domínio das ilhas das especiarias, que culminaram com o envio da armada de Fernando de Magalhães. Os responsáveis do Estado da Índia, cientes do perigo que esta expedição representava para os seus interesses na região, despacharam para as Molucas uma armada de 6 velas, capitaneada por António de Brito e destinada a interceptar os navios espanhóis e a construir aí uma fortaleza. Iniciada a sua construção em 1522, com o apoio do sultão de Ternate, esta fazia parte, segundo Gaspar Correia, e este aspecto é interessante, de um projeto mais vasto que visava limitar a ação dos espanhóis na região, mas também garantir o controle das rotas das especiarias pelos portugueses através da construção de mais 3 fortalezas, a saber, uma em Sunda, outra em Samatra, para domínio dos estreitos, e finalmente uma terceira nas Maldivas, para controle da navegação que da Insulíndia rumava ao Mar Vermelho ou à costa ocidental indiana. Destas, como é sabido, apenas foi construída a de Passem, em Samatra, com pouco sucesso, aliás, acabando, como refere Luís Filipe Tomás, por rapidamente cair no esquecimento a fortaleza de Sunda. Com o início da construção, surgiram de imediato os primeiros conflitos com os soberanos locais, o de Ternate incluído, em virtude das tentativas dos oficiais régios para os forçar a aceitar o monopólio da coroa portuguesa na compra do cravo. A situação nas Molucas rapidamente se agravou não só por força dos desmandos dos oficiais régios, que vão ser uma constante ao longo de todo o período, mas também o resultado do aumento do número de mercadores particulares portugueses a atuar na região, cujos interesses pouco tinham a ver com os da coroa.
assumindo-se estes os particulares, com o decorrer dos tempos, a par dos casados aí estabelecidos, como mais uma força de oposição a somar às dos espanhóis e aos próprios povos de Maluco. O cotidiano dos portugueses estabelecidos em internato transformou-se assim, com o correr dos anos, em algo muito próximo do vivido nas praças portuguesas do norte de Marrocos, marcado de constantes conflitos militares marítimos e terrestres, em que imperavam as ciladas, as escaramuças, os cercos das fortalezas e os cercos às cidades fortificadas. Caracterizados pela sua rapidez e violência, esses conflitos terminavam, em regra, com a morte e escravização de muitos dos oponentes e com a destruição de bens e culturas das populações, algo incompreensível no quadro mental das populações das Molucas e que muito serviu para agravar a animosidade dos locais para com as autoridades portuguesas. Com a chegada das sucessivas expedições espanholas às Molucas, que não enumeraremos por se tratar de matéria muito conhecida, o segundo quartel do século XVI ficou marcado por uma atividade militar extraordinariamente intensa, fruto dos sucessivos reposicionamentos, quer dos principais monarcas de Maluco, quer dos próprios Xangás, relativamente aos portugueses e aos espanhóis. Não obstante estes tivessem mantido, na maior parte do tempo, como aliados preferenciais, os reinos de Ternate e de Tidor, respectivamente. Por outro lado, não havendo na região um contendor que se sobrepusesse claramente aos demais, em termos militares, e tendo os povos de Maluco como um dos princípios básicos que norteava a sua atividade guerreira, o não aniquilamento dos vencidos, a história do arquipélago está, como refere Manuel Bato, e cito, repleta de guerras fastidiosas, disputas, conspirações, negociações e perdão, entrecortando-se períodos de grande atividade bélica com outros de paz e concertação. A presença espanhola, resultante da fixação dos sobreviventes das sucessivas armadas que, enviadas da Península Ibérica ou da Nova Espanha, arribavam às Molucas com os seus navios seriamente danificados, ou mesmo inoperacionais, foi enormemente condicionada pela incapacidade demonstrada em realizarem a viagem de regresso pelo Pacífico e de por aí receberem o socorro necessário para se oporem com êxito aos portugueses. Estes, pelo contrário, eram apoiados a partir de Malaca e de Goa, de onde recebiam navios, armamento, soldados e víveres, fundamentais para a sua sobrevivência, sobretudo quando as autoridades ternatenses recorriam ao terrível expediente de, como dizem as fontes, tolher os alimentos à fortaleza, para os vergar pela fome. Essa incapacidade técnica, que só viria a ser resolvida pelos espanhóis já na segunda metade da centúria, em 1565, levando os espanhóis a estabelecerem-se definitivamente nas Filipinas, esteve na base das principais vitórias portuguesas sobre as suas forças, processo que culminou com o envio de Rui Lopes de Villalobos e dos seus homens para a Espanha pela Rota do Cabo, depois de voluntariamente se haverem entregue aos portugueses de Jailolo. Ainda assim, a guerra travada entre portugueses e espanhóis, respectivos aliados nas Molucas, ficou marcada por enormes insucessos portugueses, sobretudo no mar, em resultado não só da superior qualidade técnica dos soldados e artilheiros espanhóis, muitos deles veteranos de guerra e com profundos conhecimentos militares, mas também, sobretudo, a sua maior disciplina e profissionalismo em combate. Noutros casos, a superioridade espanhola assentou na superior qualidade das suas peças de artilharia e no facto de utilizarem, regra geral, navios de alto bordo, o que representava uma dificuldade acrescida para os portugueses, dado combaterem aí, sobretudo, com navios mistos de menores dimensões, como os fustas e galiotas, por exemplo, e também com navios locais, que montavam peças de artilharia de muito menor calibre. Relativamente à guerra no mar, em que imperavam sobretudo os chamados saltos, ataques a povoações ribeirinhas praticados ao amanhecer através de desembarques rápidos e muito destrutivos, em que imperavam ainda as ciladas escaramuças, sendo raros os grandes confrontos navais, importa referir que tanto os portugueses como os espanhóis foram responsáveis também por alterações profundas nas táticas de combate naval dos povos de Maluco. Como afirma Gabriel Rebelo, para além destes não utilizarem armas de fogo, e cito agora, não costumavam abalroar no mar. E nós os ensinamos. Isso mesmo é confirmado pelo autor da História das Molucas, sustentado por Ventura e António Galvão, que refere, e cito, pelejam à maneira de escaramuça e não combatem o que podem menos. Os que podem menos, peço desculpa, mas apenas os seus iguais.
quando uma prática muito utilizada pelos locais para procurar destruir os navios de alto bordo, tanto de portugueses como espanhóis, quando estes se encontravam fundeados, era lançarem-lhe burlotes, estamos a falar de jangadas com madeira e alcatrão a arder, para que estas pudessem consumir pelo fogo os navios adversários. Rapidamente os europeus aprenderam a defender-se com recurso a uma técnica utilizada localmente e que consistia em cercarem os seus navios com pranchas de madeira lançadas à água que, mantendo-se a flutuar, impediam que essas jangadas se aproximassem dos seus navios. Argensola, que escreve mais tarde, retrata a arte da guerra naval desses povos nos seguintes termos: usam navios de remos rasos e descobertos, maiores que as nossas barcas, e que se navegam com 2 timoneiros, um à proa e outro à popa. Andam em cada um até 100 homens, ao som de tambor e do sino. Levam 20 soldados e 6 arcabuzeiros, ocupando-se os demais de 4 ou 5 peças de artilharia. Remeiros e soldados armam-se de campilanes, espadas, e paveses, e de grande número de calabazes e sagus, que são uma espécie de varas de canas tostadas, as quais atiram sem abalroar com os mouros os seus dardos. O modo de pelejar é porem-se a tiro de canhão e, em disparando, fugir com ligeireza de entre ambas as partes até voltarem a carregar outra vez e de novo voltam ao seu posto. Colocam 3 homens para cada canhão, um aponta, outro escorva e o outro pega-lhe fogo. Isto passa-se nos recontros entre os locais, porque contra nós, o nosso exemplo melhorou a sua milícia, ainda que nas suas coracoras vão sempre expostos a que a nossa artilharia os mate, porque não as cobrem com paveses, portanto não têm sistemas defensivos. A introdução do armamento de fogo para a defesa das suas praças, que Gaspar Correia remete para a data posterior a 1525, não invalidou que, tanto na guerra terrestre como naval, os naturais tivessem continuado a utilizar em simultâneo o seu armamento tradicional, onde empregam as espadas, as armas de arremesso e de propulsão neurobalística como os arcos. Essa situação ocorreu também com os próprios soldados portugueses, que até aos finais da década de 1530 continuaram a utilizar, por exemplo, as bestas em paralelo com as espingardas. Mais extraordinário ainda é o facto de, em 1546, por altura do ataque à fortaleza do sultão de Jailolo, o célebre Catabruno das nossas fontes, e, portanto, que se chamava Catarabumi, esse ataque foi efetuado por um contingente militar que englobava portugueses e espanhóis e ternatenses, tendo estas forças levado em conjunto com as suas peças de artilharia materiais utilizados para assalto às muralhas, cestos, mantas e escadas, mas também, e panos, um trabuco. A sua utilização foi, segundo Gabriel Rebelo, motivo de chacota e zombaria entre os novos e os velhos soldados, que de imediato denominaram aquela peça como dachém, porque se parecia com as peças usadas para o peso do cravo. Em nosso entender, só a falta de pólvora, de pelouros ou de artilharia encarretada para assentar a artilharia grossa que se encontrava, como sabemos, inoperacional, e essa artilharia acabou por os reparos foram feitos por António Galvão, isso é que permitiu, portanto, um uso diferente. Portanto, a inexistência de peças desse tipo teriam explicado a utilização de uma arma como o trabuco. Os moluquenses, para além do armamento já referido, possuíam ainda uma arma que usavam com extraordinária mestria, sendo por isso muito temida pelos europeus. Couto designa-a como fisga, Rebelo como calaba e Castanheda chama-lhe tarrana, afirmando que era utilizada sobretudo na guerra terrestre para defesa... acabarei dentro do tempo, para a defesa das suas casas. Podendo, embora tratar-se de peças com ligeiras diferenças, o seu princípio de funcionamento era muito similar, consistindo num arpão que era fixado numa cana ou num pau tostado, o qual traziam atado em muitas braças de cordel e que enrolavam no braço direito para que lhe ficasse sempre preso à mão. Depois de lançado, caso acertassem no inimigo e o grampeassem, puxavam-no, cortando-lhe de imediato a cabeça. No domínio do armamento pessoal defensivo, usado pelos locais, inicialmente composto por escudos
e cito, de feição de telha, compridos e reforçados com rota, e camisões acolchoados de algodão, a que chamavam barrutos, para além de couraças de peles feitas de peles de búfalo cru ou mesmo de peixe, instrumentos esses que lhes vinham de fora, rapidamente os seus mais altos dignitários passaram a utilizar, tal como os europeus, saias de malha, corceletes, capacetes, enfim, toda uma série de peças, a exemplo das utilizadas pelos capitães europeus. A transferência de técnicas e tecnologias entre europeus e os diferentes reinos de Maluco operou-se igualmente no campo da guerra terrestre, onde o armamento pirobalístico acabou por provocar profundas transformações na arte fortificada. Com efeito, as duas potências europeias influenciaram a arquitetura militar das Ilhas de Maluco, em resultado das fortalezas que aí edificaram em madeira, mas também em pedra ou barro, ou ainda em pedra seca, como aquela que foi construída em Tidor em 1545, sobre um penhasco e com o apoio técnico dos espanhóis. Relativamente à guerra de cerco, o intercâmbio de técnicas e táticas de assédio foi igualmente uma realidade, com os europeus a tomarem contacto com as novas realidades, como o recurso à utilização de tranqueiras, de sebes com espinhos infectados, com veneno, ou de estrepes lançados nos valos defensivos e em redor das praças para evitar a progressão dos adversários. Digamos que estamos em presença quer de influências orientais para os europeus e vice-versa. E teria ainda um outro capítulo sobre, enfim, todo um conjunto de razões que motivaram os problemas que rapidamente conduziriam, vou terminar, ao abandono mais tarde de Ternate pelos portugueses, que se prendem sobretudo com a incompetência e a tradicional intervenção negativa por parte das autoridades portuguesas, sobretudo dos capitães localmente. Tudo isto contribuiu, de facto, de alguma forma, para o insucesso do primeiro estabelecimento, da primeira fortaleza portuguesa nas Molucas, mas queria, sobretudo, e este foi o aspecto fundamental que me trouxe aqui, salientar este intercâmbio de técnicas e táticas e de tecnologia militar entre portugueses e as populações de Maluco. Muito obrigado. Muito obrigado, comandante. Em primeiro lugar, eu quero começar com um agradecimento à Academia de Marina, às suas autoridades e às pessoas responsáveis deste encontro que possibilita que eu possa compartilhar com vocês, tanto Vítor, Ana Paula, Erlander Zambullo, todos os que han possibilitado. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quero manifestar que estou feliz depois da pandemia poder voltar. Que em ano 20 foi um ano vazio, minha experiência viajeira, e agora pois, a gente volta ao mesmo sítio do 19. E logo também eu queria dizer que falar depois dos grandes professores, Rodrigues e Barros, é uma posição difícil também. Eu considero, não é uma formalidade, eu considero que eles são dois grandes professores da historiografia portuguesa, e a historiografia portuguesa eu acho que não é suficientemente valorizada dentro da historiografia geral anglo-saxona, não? Eu sou, como eles provavelmente, eu sou fãs absoluto de Magalhães Godinho, por exemplo, que para mim é todo um referente da historiografia. E aqui eu ia procurar fazer também uma reivindicação das ilhas mesmo, do conceito de ilha realmente, não? Que acho que foi muito importante em toda esta expedição de circunnavegação, especificamente no Pacífico, as ilhas do Pacífico, não? Nós sabemos que a expedição de Magalhães Elcano tocaram muitas ilhas,
avistaron otras tantas, ni siquiera sabemos cuántas ellos realmente pudieron olhar bien. También hay que tener en cuenta esas capitulaciones de Valladolid que falaba José Ramón Villaspín esta mañana, donde se dice que si as ilhas descubiertas eran más de 6, Magallanes tenía derecho a 2 delas, ¿no? Y a actuar como gobernador de ellas. Dice textualmente, está en castellano antiguo, ¿no? Otro sí por vos hacer más merced en nuestra voluntad, que de las islas que así descubriereis, si pasaren de 6, habiendo primero escogido para nos las 6, de las otras que restaren podáis vosotros señalar 2 de ellas, de las cuales halláis y llevéis la quincena parte de todo provecho e interés de rentas y derecho que nos de ellas hubiéremos limpio sacando las costas que se hicieren. Es decir, que ya do mismo momento a expedición ten interés nas ilhas e as ilhas están muito presentes. También hubo muchas deserções ou algumas deserções de membros da expedición que ellos prefirieron ficar nas ilhas que continuar o viaje, ¿no? Entonces, eu acho que todas estas ilhas que los tocaron son importantes. Eu vou a fazer uma rapidinha relação que já é conhecida, ¿no? Das ilhas, desde primero, después de Estreito de Magallanes, debieron olhar al menos o arquipélago de Chiloé, en Chile, y después propiamente no Pacífico, por el borde norte de las Islas Carolinas, hoy en día es a Micronesia, ¿no? del planeta. En marzo de 1521 siempre se fala de la primera isla que los vieron, que pusieron de nombre Sao Paulo, y que actualmente es Facaína o Fagaína, que fue la primera isla descubierta. Según también hay dudas acerca de cuál es esa isla. El profesor José Luis Comellas decía que era Puca Puca, pero según Speak es Angatau, ¿no? En cualquier caso, no borde del arquipélago de las Tuamotu. Y también después se fala de la isla de los tiburones, que también se discute si era Flint, que parece que hay más consenso en que era la isla de Flint, mas también puede ser Caroline o Boston, ¿no? Y después a isla que los llamaron a isla dos ladrones, que a isla de Guam, sobre esto no hay duda, en las Marianas, que en chamorro, a lengua de la se dice Guaján. Há todo un texto que eu teño incluída para a posible publicación de todo esto. Mas tamén veron a isla de Rota, nas Marianas, 19 de marzo avistaron a isla de Suluán, que Pigafetta llamó Samal porque confunde con Samar, que é unha ilha máis al norte, propiamente en arquipélago das Filipinas, que eles bautizaron con o nome de San Lázaro, estuveron marzo-abril de 21, e tamén a cordillera, as montanas do sul de Suluán, hace que é unha ilha bien visible por altura que alcanza. Magallanes, o máis coñecido, que le chega en 17 de marzo de 1521 a ilha de Omoñón, que estuveron lá 8 días. En algúns textos se fala de 7, eu acho que se fala unha semana, mas contando mesmamente parece que son 8, ¿no? Para descansar, reponer de todo ese cansancio. Lá hicieron aguada, sabemos que pegaron leña, que también comieron porco que habían traído de la isla de Guam, que fue bautizada con el nombre de aguada de los buenos indicios o ilha das boas señais. Y ahí ya llegaron 9 o 10 nativos de Saluán, tuvieron un contacto pacífico, los proveyeron también de ciertos productos, de pescado, de viño de palma, de frutas, sobre todo de coco, ¿no? Mas todas estas características van a ser repetidas después en todos esos contactos con las ilhas en general, tanto de Atlántico como de Pacífico, ¿no? De Omollón, ellos navegaron hacia Leyte, que ya es una isla grande, contornearon
Ibuson, em Estreito de Surigão, e a ilha de Dianagats, no norte de Mindanao. Descansaron en Mesagua o Limassagua, donde fue ese primer contacto cultural profundo ya, que pudieron hacer ese diálogo a través de Enrique, o escravo que Magallanes había comprado con anterioridad, ¿no? Cuando él había estado, os 10 anos que pasó en Malaca. Serviron mucho también para ese contacto las informaciones náuticas que los pudieron tener ahí. Eu não vou cansar a vocês falando de Bohol, de arquipélago de Quatro Islands, da ilha de Poro, quando chegam a Cebu, em Mactan. Eu não vou a dizer nada mais porque eu acho que é conhecido, mas eu aqui fiz para a sua possível publicação toda uma relação, mas depois da morte de Magallanes também, ainda com os retornos, seguiram ainda vendo ilha. Borneo é uma ilha, pero agora que eu vou falar desse conceito de ilha, Borneo é uma ilha muito grande, não é a terceira ilha mais grande do mundo. É certo que aí eles quedaram surpreendidos por Siripanda, mas quando falamos de ilha, há que precisar, eu acho, que é uma ilha em função das dimensões também, porque uma ilha pode ser Austrália, uma ilha pode ser África, se é uma, sempre a nós ensinaram que uma ilha é uma porção de terra rodeada de água por todas partes, não? Mas eu acho que hoje em dia a gente propõe outra definição. A ilha é uma porção de terra rodeada de teorias por todas partes, porque há muita epistemologia sobre as ilhas, não? Então, poderia discutir-se acerca de a inclusão de Borneo com estas características, mas depois nas Molucas, Tidor, Tatomoetoe, Talapao, enfim, toda esa descripción que vou a ser indulgentes com você e não falar disso, para falar mais desta reivindicação de ilha. Eu acho que llevamos en las jornadas en geral falando de por donde se pasó a expedición, mas eu acho que não hemos detenido suficientemente en ese conceito de ilha. Son territorio, mas uma ilha não é um continente também. E estes estudos insulares ameritan también, son precisos que hagamos un método comparativo también, ¿no? Porque esas historias relacionadas dos ámbitos insulares van a estar conectados também no século XVI. Uma das coisas que sempre se falam também é que uma ilha é uma terra isolada, uma terra triste, toda uma série de conceitos negativos, mas nós sabemos que a través desse grande caminho que é o mar, a ilha está muito mais conectada que em muitos lugares, não? Em muitos lugares, disto já falava Brodel, ao qual se ha feito alusão no primeiro dia também, anteontem, e efetivamente ele disse, há alguns lugares em meio de montanhas que a gente tarda muito mais em a conexão e que vê muito mais isolados que uma ilha, ¿no? Então hay que romper esa concepción de ilha como un lugar extraño, como digo, isolado, fechado en sí mismo. Acho que no. Y también otra cuestión es que ya desde este momento del século XVI, en ese momento de expansión, tanto para el Atlántico como para los otros océanos, se fala de los océanos como grandes desertos. En ocasiones, sobre todo en Atlántico, se dice Atlántico es como es el Sahara, ¿no? A prolongación de Sahara no mar. Mas o acho pode ser admissível, mas no Sahara, nos desertos, também há oásis, e eu acho que esses oásis são as ilhas. As ilhas eram esses oásis que permitiram toda esta formação deste sistema mundial e desta conexão que agora estamos falando, desta primeira expedição de circunnavegação, que é a primeira vez que já estamos em um mundo, os inicios de uma certa globalização, ou ao menos mundialização, não? A través de estos viagens, e que é a primeira vez que nós podemos falar de uma história universal realmente,
porque hasta ese momento a historia era a historia de Europa, a historia que se hacía dos grandes centros de nossa cultura, né? Então eu acho que é preciso fazer uma série de categorias que possibilitem estabelecer esses paralelismos também, para extrair umas conclusões e vendo essas características. Em geral, uma ilha tem umas características particulares por a própria natureza, né? Mas por isso eu falava de que tem que ter umas dimensões para considerar ilha mais ou menos moderadas ou pequenas para que cumpla esse papel. Mas se isso uma consideração geográfica, ilhas que são um mundo em si mesmo e não precisa esse contato com o exterior ou não vão a levar esse papel em estas navegações. E isto, inclusive, essa pequena diferença entre uma ilha e a terra continental ou a península está praticamente em todas as línguas europeias, não? Nós em espanhol falamos de isla, península, não? Ou em português ilha e península também. Mas em latim a diferença mínima é ínsula, península, não? Península é praticamente a mesma coisa. Mas também se a gente mira o árabe, em árabe a ilha é Al Jazeera e o continente ou a península é Chuk Al Jazeera, não? Que vem a ser casi uma ilha, não é a península. Então, há relacionamento em todas as línguas, não? Em inglês é island ou península, em francês île, péninsule, enfim, em todas as línguas temos isso. E isto ha dado lugar em estes momentos da Idade Moderna também toda uma série de projeções de a ilha por esse lugar de alejamento, tem muito que ver com os imaginários também. Aparecerão multitude de imaginários de ilhas, há ilhas encantadas, há ilhas que aparecem e desaparecem, e isso tanto no Pacífico como no Atlântico, não? E sobre isso se fizeram multitud de expedições posteriores a este momento buscando essas ilhas que aparentemente apareciam e desapareciam. E como tudo isso leva também a como digo, a uns imaginários próprios da insularidade, porque a história da ilha tem que estar muito conectada com a história marítima, não? E os peligros do mar estão mais presentes na ilha que em território continental, que em continente que está mais longe do mar, não? Então, nas ilhas o mar sempre está presente, os peligros vêm de mar. Todos os acontecimentos nas ilhas fundamentais vêm por mar, não? E também a riqueza, o comércio e também os peligros. Em esta modernidade temprana que preludia essa globalização atual, estão genealogicamente em conexão também. O conceito de ilha, hoje em dia, já está sendo desenvolvido em muitos planos de estudos da universidade. Já há muitos lugares onde há uma assinatura específica de geografia da ilha, de história da ilha, de antropologia da ilha. Hoje em dia há número aceitável de revistas especializadas, además nos rankings mais altos, centradas nas ilhas. Mas hoje em dia também a ilha sigue tendo caráter distorsionador, hoje em dia como uma espécie de paraíso, mas é paraíso para que sirva para vender como elemento de consumo masivo também, não? A ilha é paraíso porque tem supostamente sol, porque tem mar, porque tem uma série de características que busca esse turismo masivo que não tem nenhum interesse em a cultura, mas se fazem esses imaginários de lugares paradisíacos para isto. E temos que ter em conta também que eu acho que hoje em dia a ilha e todas estas ilhas é uma emergência acadêmica que temos que ter em conta, não? Tras um silêncio, uma omissão de muito tempo, havia uns territórios que eu acho que tiveram muita importância e quando se trabalhamos sobre eles não ponemos tanto, eu acho, o acento em essa característica de insularidade. Eu não sei se vocês sabem que hoje em dia 730 milhões de pessoas moram nas ilhas, não? Em torno a 11% da população do mundo mora nas ilhas hoje em dia.
mientras que a superfície só 1,86% é o territorio que forman as ilhas, mas a população son ilhas densamente pobladas casi todas, ¿no? Mas todo esto vai llevando a ese reconocimiento que ainda eu acho que é reciente, pero cada vez mais amplio. E também a ilha é uma realidade física que a gente pode concretar, pero en sí mismo é un fato histórico, é cultural, porque mais de uma ilha ia pode formar um arquipélago, mas a ideia de arquipélago também dá ideia de unidade. Então, você olha um arquipélago e diz, arquipélago está claro, porque você vê arquipélago de Cabo Verde, ou arquipélago de Filipinas, ou a Micronésia. A Micronésia é um arquipélago que deve ser, em extensão, eu acho que o país mais extenso do mundo se incluyen suas aguas, porque está muito separado. E há outros arquipélagos mais pequeninos, a Madeira, Porto Santo e as ilhas desertas só. Mas se a gente mira um arquipélago com a visão que hemos formado historicamente, a gente vê unidade, mas é uma leitura condicionada. Você pode fazer um mapa assim ou assim. Por exemplo, nas Ilhas Canárias, donde eu pesquiso mais, são 7 ilhas que estão colocadas de este a oeste, ou vice-versa. Hoje em dia mais famoso por o vulcão que temos em uma das ilhas mais ocidentais, mas a diferença, a distância entre uma ilha e outra de extremo é muito longe, Então, por exemplo, as ilhas Salvayen estão muito perto de Ilhas Canárias, mas ninguém de Canárias sabe. E a distância de Canárias a Madeira é menor, de algumas das ilhas centrais, é menor que dos extremos das ilhas. Então, se eu ubico um mapa em que seja em vertical e não em horizontal, a realidade que pode ter em sua mente seria diferente. Com todo esto, hoje em dia a gente está defendendo incluso um novo saber, uma nova disciplina que é a nesologia, ¿no? De Nesos, também em grego se diz Nesos, ilha, Chernessos é a península. Então, hoje em dia se habla dessa nesologia que tendría que ver todo o relacionado con as ilhas, ¿no? Por exemplo, desde o mito, a história, a literatura, arte, música, inclusive a psicologia. Há estudos da psicologia diferenciada, ¿no? Mas eu acho que a ilha, como todos os estudos, hay que aplicar lo que falava Lucien Febvre de la histoire à part entière, que en castellano ha sido traducido como historia total. Eu não sei se em português também, mas eu acho que é uma boa tradução, não? Porque historia total, hoje em dia se diz, é impossível entender a totalidade de um conhecimento, mas ele não falou de história total, ele disse a histoire à part entière. Não é exatamente o mesmo, mas não tem uma boa tradução. Eu sou defensor de que há que procurar fazer esse tipo de história, não? De verlo como uma parte inteira. Então, desde as historiografias continentales, muitas vezes a ilha ha sido pouco reconhecida. E isto dá lugar também à formação de alguns mitos das ilhas que, frente a essa marginação do continente, a ilha se reivindica como única no mundo, sem nenhuma possível comparação, nem similitude. E isto dá lugar a uma espécie de... É difícil traduzir a português, eu he falado de um egoislenismo, não? Como ego-ileuismo, eu não sabia dizer, mas é um ego do insular, dizer, minha terra é a única no mundo, não há nenhuma melhor, e tudo isto dá lugar também a uma tradução política, não? Em muitos movimentos insulares basados em tudo isso, não? Então, nós defendemos que há que procurar essas histórias totales para fazer uma história à parte entière de continente, da ilha, teniendo en cuenta mucho, y en este sentido, pues o Viagem de Magalhães, creo que un dos aspectos que hay que tener en cuenta. Descúlpeme, señor presidente, y muy obrigado a todos.